E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o Teorema do Valor Médio, que é um formalismo teórico que vai nos permitir introduzir as ideias de integração que a gente vai ver um pouco mais para frente, né? Que é a segunda parte do curso, basicamente. Eu vou abreviar, né, ao longo de todo o vídeo o Teorema do Valor Médio como TVM, ok? Para a gente poder discutir e não precisar ficar escrevendo isso o tempo todo. Primeiro eu vou começar com um exemplo prático do que o Teorema do Valor Médio diz. O Teorema do Valor Médio diz que se eu estou percorrendo, por exemplo, se eu estou voando 3.000 quilômetros e eu demoro 6 horas para voar esses 3.000 quilômetros, né? Durante o voo, em algum momento da viagem eu vou estar a 500 km por hora, porque é o valor médio, né? A velocidade média é 500 km por hora. Então, se eu percorrer 300 km em 6 horas, não necessariamente eu percorri o voo inteiro a mesma velocidade, a velocidade constante. Mas o teorema me diz que em pelo menos um momento eu vou estar a 500 km por hora. Do ponto de vista matemático, o teorema do valor médio, eu posso enunciar ele assim: f de b menos f de a sobre b. Eu vou escrever em letra cursiva: menos f de a sobre b menos a. E isso é igual a f' de c. Isso para algum c, para c, de tal forma que o nosso A é menor que o nosso C, que é menor que o nosso B. Ok? A gente tá assumindo que a nossa função f é diferenciável. Então, ela é diferenciável. F diferenciável em todo o intervalo A, x, b, e que f é contínuo em A, x, ok? Bom, esse do ponto de vista formal é o termo do valor médio. Eu quero fazer uma prova geométrica disso, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho um gráfico de uma f de x, tá? Puxa. Eu tenho a minha f de x. Ok? Tá? Aqui é a nossa f de x. Aqui, né? A nosso valor f de b menos f de a sobre sobre b menos a é a variação, né? É a inclinação da reta secante que passam pelos pontos a f de a e b f de b. Então, se a gente tem um ponto A aqui, tá? Eu tenho um ponto A aqui. Okay. A. Aqui é
f de A. Aqui é B. Aqui é f de B. Aqui eu estou passando, por esses dois pontos, eu estou passando uma reta secante, né? E isso aqui é a inclinação dessa reta, ok? E a minha f' de C é a inclinação da reta tangente em algum ponto C qualquer. Então, vamos considerar aqui, sei lá, isso aqui é o nosso ponto C. Tá? A gente tem uma reta tangente nesse ponto aqui. Tá? E essa reta tem uma inclinação f' de C. Né? Certo? Se não, o melhor formalismo. Mas, ok, essa aqui é a inclinação da nossa f' de C. Tá bom? A gente precisa aqui mostrar que, para qualquer que seja o nosso valor de A e B, existe um ponto no gráfico em que e o nosso ponto vai ser um ponto C, f de C, que é esse caso, cuja inclinação da reta tangente é igual à inclinação dessa reta secante. A gente vê que esse não é o ponto mais adequado porque essas duas retas não são paralelas. Mas a gente pode fazer, primeiro que o meu desenho não está tão bom assim, e essa função deveria ser mais ou menos assim. Tá? Então, mas tudo bem. Existe um ponto nesse gráfico, CF de C, em que a inclinação das retas da reta tangente e a reta está um pouquinho mais para baixo, nosso ponto, né? Nosso ponto está um pouquinho mais para baixo, o que complica a minha vida, porque agora vai apagar esses pontilhados, vai dar um trabalho, mas tá bom. Em que a nossa reta tangente, você vê aqui ainda não vai ser mais ou menos aqui, é melhor eu fazer a reta primeiro e depois ver o ponto. Aqui. Vai ter um ponto, agora sim, C aqui, CF de C, em que a inclinação das duas são iguais, para qualquer que seja o nosso valor A e B. É isso que a gente está querendo olhar, né? E aqui, de fato, as duas retas são paralelas na figura, né? E se a gente caminhar, né, ao longo do gráfico, a gente vai ter situações em que essa reta aqui, né, a reta tangente ao ponto, se a gente for andando aqui em relação a C, se a gente for andando para a direita, a nossa reta vai ficar cada vez, ela tá assim, né? Ela vai ficando cada vez mais assim. Para a esquerda, ela vai ficando cada vez mais assim. Então, existe aí. E aí até ela vai assumir inclinações assim. Existe, de fato, um ponto no nosso gráfico em que as nossas duas retas, a reta tangente e a reta secante, são paralelas, né? E a pergunta que a gente pode fazer é se essa prova funciona, né? Se a função... por que ela se ela for descontínua e não diferenciável, né? Aí a gente precisa pensar na hipótese que a f é contínua, porque se ela não for, né,
se eu pensar no nosso exemplo, se em 6 horas eu demorar 6 horas e parado, né? Você vai ficar parado por 6 horas e instantaneamente teleportar 3.000 quilômetros, aqui a nossa velocidade média ainda vai ser 500 km por hora, né? Mas, como ela é uma função contínua, a gente está tratando de uma função que ela está eternamente, né? Se aqui for tempo e aqui for a nossa posição, ela está eternamente aqui, né? Ela está aqui no zero, isso por 6 horas, e de repente ela fica com a bola aberta aqui, né? E quando deu exatamente no momento que deu 6 horas, nossa função que está eternamente no zero, ela vem parar aqui, no ponto de 3.000. E aqui, de fato, não tem, né? Não tem como a gente fazer geometricamente, né? E se a função não for diferenciável? Seguinte, a função não diferenciável, eu vou pensar na função não diferenciável mais fácil que vem à cabeça. A função mais fácil que vem à cabeça quando eu tenho que pensar numa função não diferenciável, né? Eu vou escolher a função módulo de x, ok? Se a gente perceber, no caso de uma função não diferenciável, nesse caso aqui principalmente, a gente pode verificar que o gráfico dela vai ser assim. Ela não é diferenciável em todo o domínio, né? Existem pontos em que ela é. Mas ela vai ser uma reta aqui, tá? E uma reta aqui. Então, a menos em que eu tome A e B do mesmo lado, do eixo Y, se eu tomar um A e B qualquer, aqui, só, B aqui, e eu fizer a reta secante desses pontos A e B, tá. Eu vou fazer a falcatrua, que primeiro eu faço a reta, é muito mais fácil. Primeiro eu faço a reta e depois eu escolho A e B os pontos em que eles tocam. Tá, A e B. Tá. Se eu pego essa função aqui e eu vou olhar a reta tangente em todos os pontos dessa função, a gente vê que, de fato, né, essa função sempre vai ter uma inclinação assim, para a esquerda, não é diferenciável aqui no zero, e depois sempre vai ser assim. A gente nunca vai encontrar uma situação paralela a nosso AB. É claro que você pode dizer, ainda existem infinitos AB que eu posso escolher, desde que eles estejam do mesmo lado, que eu vou encontrar. Mas o teorema do valor médio nos diz que para qualquer A e B deve existir um, né? Esse é o problema. Não funciona para qualquer. E ele tem algumas consequências gráficas que a gente já conhece de vídeos atrás, né? As nossas consequências são as seguintes. Primeiro, se a nossa f' de x for maior que zero, o nosso gráfico de f é crescente. Segundo, se a nossa f' de x for menor que zero, o nosso gráfico de f é decrescente.
E terceiro, se a nossa f' de x. Isso no ponto x0, tá? Vou colocar tudo em x0. Em x0. F é constante. Ok? E a prova, a nossa prova é a seguinte. Vamos recorrer de novo ao teorema do valor médio. Ok? Isso é a nossa f' de C. Para algum C entre A e B. Ok? Então eu vou assumindo de novo nosso B maior que A. Não precisa ser essa situação, mas eu vou assumir porque é mais conveniente, né? A gente convenção a gente escolher as letras mais adiante no alfabeto para mais à direita, mas não é obrigatório. Então a gente vai escrever o teorema do valor médio de outra forma, né? Se a gente multiplicar tudo por b menos a gente pode ter a seguinte expressão. Se a gente pegar essa expressão aqui de baixo e substituir e reescrever, multiplicando por b menos a, a gente tem f de b menos f de a é igual a f' de C vezes b menos a. Ok? E aí a gente reorganiza em função do nosso f de b e a gente pode ter que f de b é igual ao nosso f de a mais f' de C vezes b menos a. Bom? E aí, essa é uma nova forma de expressar o nosso teorema do valor médio. Ok? E, se a gente, tanto para as duas situações, né, f de a menor que b, não a menor, se, dado que o nosso a é menor que o b, nosso b menos a é maior que zero. Então, isso aqui é maior que zero. Ok? Então, o sinal de toda essa parte aqui é completamente determinado pela nossa derivada de C. Ok? E aqui a gente tem claramente uma função de reta, da reta, né? Uma equação de reta. E assim a gente consegue concluir que se a nossa f', se a nossa f' de C é igual, não, maior que zero, a conclusão é que o nosso f de B é maior que f de A. Porque isso aqui, né, é positivo. Né? Então, nosso f de B é maior que o nosso f de A. Se a nossa f' de C for menor que zero, a conclusão é que o nosso f de B vai ser menor que o nosso f de A. Ok? E se o nosso f de C for igual a zero, então o nosso f de B vai ser igual ao nosso f de A. A atenção é, o teorema do valor médio, ele diz que existe um C que satisfaça essa condição, né? Satisfaça essa condição aqui. Mas ele não diz qual é o C. Okay? A gente precisa usar algum outro artifício para poder descobrir qual é esse valor. Bom? E aqui eu quero deixar um exercício, né? O exercício é o seguinte.
A gente quer explorar a generalização do teorema do valor médio com algumas estimativas de erro do polinômio de Taylor. O polinômio de Taylor é aquela aproximação que a gente fez de ordem n. Né? A gente fez a aproximação linear, a gente fez a aproximação quadrática e a gente fez a aproximação de ordem n. A aproximação de ordem n é o polinômio de Taylor. Então a gente vai testar essa generalização em funções polinomiais. Okay? Se a gente tem a definição do nosso teorema, que se a nossa f ela está definida no intervalo fechado AB, e ela é diferenciável no intervalo aberto AB, então existe um número C, que ele está no intervalo AB, ok? Tal que a nossa f' de C é igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Ok? Isso é o que o nosso teorema do valor médio diz, né? Se a gente rearranjar os termos, a gente acaba chegando justamente numa aproximação linear para f de B num ponto x0 igual a A. Né? A gente viu que se a gente arranjar o termo, a gente pode escrever isso aqui igual a f de A mais f' de C vezes B menos A. Que é justamente a nossa fórmula para aproximação linear. Né? E aí a gente vai ter, para a gente ter a nossa aproximação linear, a gente tem que substituir o nosso C por A. Okay? Só que não é mais o teorema do valor médio, justamente porque o nosso C não pode ser igual a A. Tem que ser entre A e B. Okay? Mas ele tem a cara, né? Tem a cara da nossa aproximação linear. Lembrando que o teorema ele só fala que existe o ponto C, mas não diz o método para encontrar o nosso ponto C. Okay? A gente entende essa equação dizendo que o nosso f de B e o nosso f de A é dado por uma expressão, ok? Que pode ser adicionada com próximos termos do polinômio de Taylor. Então, aqui a gente está tratando como f de A, o nosso f de A, como uma aproximação de grau zero do polinômio de Taylor. Tá? Se a gente repetir, né, a aproximação para um segundo grau de aproximação, para a nossa situação quadrática do polinômio de Taylor, a gente vai ter a situação em que f de B é igual a nosso f de A mais f' de C vezes B menos A. Isso aqui mais um f' de C sobre 2 vezes B menos A ao quadrado. Ok? E aí a gente tem que o nosso termo entre os colchetes vai ser precisamente a nossa aproximação linear. Né? Isso aqui é a nossa aproximação linear. E o termo quadrático é da nossa aproximação quadrática. Okay? E a questão que eu quero deixar é a seguinte, né? Dado tudo isso, é que a gente tente encontrar uma fórmula para a diferença entre f de B e a sua enésima ordem do polinômio de Taylor em x igual a A. E a ideia é testar, depois que a gente encontra essa aproximação de ordem n,
a gente vai testar usando um polinômio cúbico, que é o nosso f de x igual a x ao cubo mais 2x mais 1, ok? E isso a gente vai usar a nossa aproximação quadrática, ok? Usando a aproximação quadrática, para f de 3, tá? E o nosso x em x igual a 1, ok? Não é um exercício muito fácil, ele é um tanto confuso, mas é uma generalização do nosso polinômio do nosso teorema do polinômio médio. Bom, era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.